boa tarde Cajazeiras, boa tarde Paraíba, boa tarde Brasil. Estamos iniciando o seu programa Sertão Alerta, o programa de todas as tardes, de quarta a sexta-feira, a partir das 16 horas. E estamos ao vivo, hein? Muito bem, são precisamente 16 horas e 10 minutos. Estamos em todas as plataformas. Hoje é quinta-feira, dia 3 de agosto. E agradecer a você que já está ligado conosco, já está assistindo o programa, você que está agora assistindo pelo Facebook da TV Sertão. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A você que está nos assistindo nesse momento pelo nosso canal do YouTube da TV Sertão, muito grato. E a você que está acompanhando o programa pelo Portal Sertão, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Olha, atenção, hein? Hoje nós vamos trazer aqui uma temática muito importante. O nosso convidado de hoje, ele está em Belo Horizonte, Minas Gerais. E com certeza você que está assistindo o programa ou que vai assistir depois pelas plataformas digitais, você sabe que o programa fica gravado, né? E você pode assistir a hora que quiser, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. O programa está lá, à sua disposição, e você escolhe quando quer assistir e assista e compartilhe bastante, hein? Então hoje nós vamos tratar aqui de um problema que eu posso dizer mundial, né? Mas vamos falar de Brasil, vamos falar do país que a gente vive. Com certeza muitos que estão assistindo agora o programa são locatários, são pessoas aí que têm o seu imóvel, que loca o seu imóvel, tá certo? Que aluga, né? E tem aqueles inquilinos, né? As pessoas que exatamente alugam esses imóveis. Mas existem muitos problemas, muitos. A verdade é essa, muita gente aí que assume um compromisso e por algum motivo não pode continuar com aquele compromisso. Aí existe um contrato e nesse contrato gera alguns problemas jurídicos, tá certo? Muitos proprietários também que às vezes alugam o seu imóvel, mas também não tem aquele cuidado de fazer um contrato como deve ser feito e também depois tem problemas, tá certo? Mas hoje a pessoa que vai falar conosco, ele vai falar exatamente sobre tudo isso, tá certo? Sobre aquele conflito na relação entre locatário e inquilino, tá certo? Como eu disse, ele está em Belo Horizonte e olha só, ele é CEO de uma empresa chamada Arbitralis, CEO da Arbitralis. Eu tenho muito o que falar com ele, por isso que eu não vou me alongar muito aqui na abertura, com aqueles comentários que eu sempre faço, tá certo? Eu vou logo direto ao ponto. Mas antes, eu quero chamar a sua atenção para as nossas plataformas digitais e para o número que você pode mandar a tua pergunta, mandar o teu comentário. Olha aí, exatamente agora, aí no rodapé da tua TV, do teu smartphone, né? Tá aparecendo aí, ó, bem aqui onde eu estou apontando. Aqui, tá certo? Aqui, ó, aqui. Aí é o número do nosso WhatsApp, o WhatsApp da TV. E nesse WhatsApp você pode mandar a tua pergunta, o teu comentário, e havendo tempo eu vou privilegiar você fazendo a pergunta ou lendo o seu comentário. Você também pode falar conosco agora, porque estamos ao vivo, exatamente comigo pelo meu celular aqui, pelo meu WhatsApp que vai aparecer no teu vídeo, olha só. O número é 83, o DDD 9 91 17 67 31. Você fala comigo agora, em tempo real, você de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do planeta, né? Porque afinal de contas, com a internet, com a rede social, não tem limites, não tem fronteiras, né? Então você pode mandar a tua pergunta, o teu comentário, e havendo tempo aqui, eu vou fazer essa pergunta, ler o seu comentário.
A pessoa que está comigo aqui, como disse, é CEO da empresa Arbitralis. É Daniel Gontijo. Coloca aí está Daniel Gontijo, ele está em Belo Horizonte. Aliás, Daniel, eu quero até já começar o programa, né? Querendo saber se você é torcedor do Atlético Mineiro ou do Cruzeiro, né? Porque se for do Atlético Mineiro, acho que você está um pouco chateado, né? E aí? Vamos começar com o seu boa tarde, suas considerações iniciais, e já comece dizendo para que time você torce, mas de repente você pode dizer também, não, Fernando, eu nem torço pelo Atlético, nem torço pelo Cruzeiro, eu sou torcedor do Coelho, do América Mineiro. Sei. E aí, meu amigo, Em boa cima do muro. tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Obrigado, primeiramente, né, de abrir o espaço para a gente falar desse assunto tão importante. É, com relação ao futebol, eu realmente não acompanho muito, mas uma das minhas cores favoritas é o azul, então eu simpatizo mais com o Cruzeiro, né? Mas tirando isso, eu não acompanho nem torço assim muito para futebol, não. Muito bem, aí está Daniel Gontijo, CEO da empresa Arbitralis. Realmente eu comecei com essa brincadeira porque o Atlético Mineiro ontem perdeu para o Palmeiras pela Libertadores da América em casa, aí em Minas Gerais. E aí eu não sei, né, eu não sabia se o Daniel Gontijo era torcedor do Atlético. Mas que bom que ele disse que não sou muito focado no futebol, né? Ô Daniel, em primeiro lugar eu quero agradecer demais a você, eu que agradeço, né? Você é um especialista nesse assunto, esse assunto que na verdade é um assunto comum, é um assunto que é muito normal no nosso país, e falando de Brasil, né? Cada imóvel que a gente vê, ele tem uma história, e nessa história, quem é que está por trás? Está um proprietário, que é um locatário, tá certo? E está alguém que de repente está usando, usufruindo daquele imóvel, que passa a ser o inquilino, né? E aí, quase sempre, lamentavelmente, existem muitos problemas jurídicos que envolvem locatário, inquilino, e você é um especialista nesse assunto. Eu queria que você começasse aqui falando para todos os nossos telespectadores, telenautas, né? Muita gente, quando a gente divulgou o programa, muita gente ficou meio confuso quando a gente falou na palavra arbitragem, porque as pessoas estão acostumadas, né, a ouvir essa palavra arbitragem, exatamente quando se fala de esporte, né? Vem do árbitro, do juiz, tá certo? Mas nesse segmento, eu queria que você passasse aí para o nosso telespectador, tá certo? Para que ele possa entender melhor o que significa arbitragem. Por favor. Muito bem, Fernando. É bom começar explicando justamente isso, porque as pessoas associam justamente ao futebol, que é o que escuta na TV, né, aí no Sertão Alegre, em outros jornais, etc. Mas a arbitragem, a história dela, ela é até antes do judiciário em si, né? Então a arbitragem, ela é um instituto que visa substituir o judiciário para resolver conflitos com o mesmo poder e força vinculante que uma decisão do judiciário. Então é uma forma de você resolver seus problemas contratuais sem ter que buscar o judiciário. Então, de forma bem resumida, assim, não, sem muito juridiquês para complicar, né? A arbitragem é uma forma de resolver problemas sem depender do judiciário para isso. Muito bem. Agora eu lhe pergunto então, né? Eu estou entendendo pelo que você está dizendo que seria assim uma forma conciliatória, né? De resolver Não, antes que a coisa chegue realmente. Por exemplo, qual seria a diferença entre a arbitragem e o Tribunal de Justiça? Qual a diferença? certo.
Então, igual eu disse, a arbitragem ela é diferente da mediação e da conciliação, que é o que você disse aí, porque na arbitragem, o árbitro ou árbitra que fica responsável pelo processo, ele tem a mesma autonomia que o judiciário para impor uma decisão. Então, ela não depende que as partes façam um acordo ou que elas cheguem num consenso para o processo ser resolvido. A principal diferença entre judiciário tradicional e arbitragem é o sigilo, porque os processos arbitrais são sigilosos e são conduzidos dentro de uma instituição arbitral, que é normalmente uma câmara arbitral, que é uma instituição privada que fica responsável por administrar aquele processo. Então a câmara ela funciona como se fosse um tribunal de justiça e os árbitros como se fossem os juízes, só que é na esfera privada. A lei de arbitragem ela limita algumas situações que podem ser submetidas à arbitragem. Ou seja, nem todo problema você pode resolver por arbitragem. Né? A lei a 9.307, né, ela limita a arbitragem apenas às matérias que envolvam direito patrimonial disponível. Falei juridiquês, mas vou explicar. Tá? O que é um direito patrimonial disponível? Assim como o próprio nome diz, é um direito que alguma pessoa tenha que ela pode abrir mão e que envolva valor pecuniário. Então, por exemplo, inventário, ou pensão alimentícia, ou divórcio. Essas situações, elas não podem ir para a arbitragem, entende? Porque a lei, em algum aspecto desses tipos de processo, limita o acesso. Por exemplo, na pensão alimentícia, há entendimento de que é um direito patrimonial indisponível. Né? Então, por ser indisponível, não pode ser sujeito à arbitragem. Diferente de um contrato de locação, que é o que você mencionou no início, que é um contrato que pode ser resolvido por arbitragem, inclusive na matéria de despejo. Muito bem, muito bem. Estou falando aqui com o CEO da empresa Arbitralis, Daniel Gontijo. Estamos tratando aqui hoje sobre os conflitos entre locatário e inquilinos. Estamos começando falando exatamente da arbitragem. Ô Daniel, eu queria saber de você o seguinte: necessariamente esses árbitros que julgam essa arbitragem, eles têm que ter uma formação jurídica, por exemplo, tem que ser advogados, juízes, enfim? Certo. Para responder essa pergunta, eu vou voltar na lei de arbitragem, né? Que é, igual eu disse, a lei 9.300. Ela dá a liberdade das partes envolvidas no problema de escolher quem vai ser esse árbitro. Então, a própria lei, ela não limita a um profissional específico o julgamento ou a qualificação de árbitro. Inclusive, aqui na nossa instituição, nós temos engenheiros que são árbitros nas situações que necessitam da engenharia. Então, por exemplo, nós não atuamos apenas no mercado imobiliário, nós temos vários processos na área de usinas solares fotovoltaicas. Nessa área, engenheiro eletricista é muito importante. Então, nesses tipos de processo, nós sempre colocamos o engenheiro eletricista como um dos árbitros do processo. Então, a lei ela dá essa liberdade de você escolher a pessoa que vai ser o profissional a conduzir o processo a qualquer pessoa que seja da confiança das partes. Então, não precisa necessariamente ser um advogado ou um engenheiro, etc. Mas, obviamente, que as partes não vão querer que o processo seja julgado por alguém que não tenha conhecimento daquela matéria. Né? Muito bem, muito interessante isso que a gente está vendo hoje aqui no Sertão Alerta. Agora eu queria saber de você o seguinte: quando você fala que são pessoas escolhidas entre as partes, né? Agora, como é que fica a questão da imparcialidade? Ela entra nesse contexto? As pessoas que vão realmente julgar, elas precisam ser assim, ter um cunho imparcial? Boa pergunta, Fernando. Lá no artigo 13 da Lei de Arbitragem, que é a 9.307 que eu disse, ela dá essa liberdade
para as partes, porque, igual eu disse, o que pode ser submetido à arbitragem? Direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, direitos que as partes podem renunciar se elas quiserem, né? Então, por ter essa liberdade econômica, a gente consegue ter uma liberdade maior na pessoa que vai julgar, né? O que normalmente as partes elegem uma instituição, como a Arbitralis, a Brasil-Canadá, a Camarb, e outorgam para essa instituição o dever de sortear essa pessoa dentro das pessoas que já estão autorizadas nessa empresa. Então existe essa é a regra no mundo da gente, tá, Fernando? É as partes entregarem para a instituição quem vai ser a pessoa que vai conduzir o processo. Atualmente é assim que funciona. As partes, vamos supor, elege a arbitrário e a Arbitralis vai sortear a pessoa que vai conduzir o processo. Muito bem, muito bem. Eu quero aqui agradecer, tá certo? Muito, muito mesmo, a um grande amigo aí, tá certo? Que participa conosco aqui, faz essa intermediação, né? Que é o meu querido Rafael Luca. O Rafael Luca é a pessoa que fez com que a gente chegasse até o CEO da Arbitralis, o Daniel Gontijo, tá certo? Então, agradecer muito aqui ao Rafael Luca, ele inclusive está assistindo o programa, e dizer que esse é o começo aí de várias entrevistas impactantes que nós vamos ter com a sua participação, com a sua assessoria, meu querido Rafael Luca. Muito obrigado aí, realmente, por ter intermediado e ter nos colocado aí junto com o nosso querido aí, CEO da Arbitralis, o Daniel Gontijo, né? Ô Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta, isso aí ficou na minha cabeça desde que eu recebi os teus dados, né? Nós temos uma empresa que faz viagens aí, interestaduais, tá certo? Viagens também estaduais, aí uma empresa que circula bastante aqui, chamada Gontijo. Você tem algum parentesco com esse pessoal da empresa Gontijo? Então, o fundador, ele era noivo da minha avó, né? Então, a família Gontijo, a aviação Gontijo, é da família que tem a origem comum com a minha também. Então, é daqui de BH, é daqui de Minas, né? Lá de Patos de Minas, Bom Despacho, da região ali. A sede deles é aqui em BH também. Então, realmente, tem essa ligação aí. Muito bem, eu logo vi, quando eu vi o seu sobrenome, né, eu entendi que poderia ter alguma ligação realmente com essa empresa Gontijo, tá certo? Aliás, uma empresa que eu uso bastante, muitas vezes as viagens aqui da nossa cidade, Cajazeiras, para Natal, Rio Grande do Norte, quem faz essa linha é a Gontijo, ok? Ô Rafael, agora deixa eu te perguntar, as decisões tomadas pela arbitragem, elas equivalem à justiça comum? Boa pergunta novamente, Fernando. Então, as mesmas restrições que se aplicam ao árbitro se aplicam ao juiz também, né? Então, a questão da imparcialidade, da suspeição, de qualquer envolvimento que aquela pessoa que é árbitro vai ter, o juiz do judiciário tradicional também tem. Então, quem for nomeado árbitro não pode ser amigo, nem inimigo, nem parente, nem nada de nenhuma das partes. Então, as mesmas restrições que se aplicam ao juiz do judiciário tradicional, isso está na própria lei, tá? Se aplicam também aos árbitros e às árbitras. Então, realmente, a questão do processo, por ser equiparado ao judiciário, tem a mesma validade. Inclusive, curiosamente, no Código de Processo Civil, a sentença arbitral é o único título fora do judiciário que é equiparado a um título executivo judicial. Porque a gente tem dois tipos de título executivo. O extrajudicial, ou seja, fora do judiciário,
e o judicial, que é tomado dentro do judiciário. E a sentença arbitral, ela é fora do judiciário, só que a lei equipara ela ao título executivo judicial. Então, para você ver a força que tem uma decisão tomada na arbitragem. Muito bem, aí está. Você que está assistindo o programa, compartilha, tá certo? Porque realmente é um assunto de suma importância. Muita gente que está assistindo esse programa agora, ao vivo, mora num imóvel alugado, tá certo? Como também muita gente que está assistindo agora o programa é proprietário de algum imóvel que está alugado. Então você pode, com certeza, através das informações aqui do Daniel Gontijo, né? Você conseguir tirar várias dúvidas aí no teu dia a dia, tá certo? No teu cotidiano, tá? E você pode participar também mandando a tua pergunta, mandando o teu comentário pelas nossas plataformas digitais, pelo WhatsApp que está agora aparecendo aí no teu vídeo, né? Aí no rodapé, ou então ao vivo mesmo agora, falando diretamente comigo através do meu número, esse que aparece agora no seu vídeo aí, o 839 9117 6731. Eu estou conversando com Daniel Gontijo, CEO da empresa Arbitralis. Daniel, eu vou chamar o nosso primeiro bloco de intervalo, tá? Mas quando eu voltar, nós vamos entrar exatamente na parte dos aluguéis, né? Vamos ver como é que é tratado essa relação, tratada essa relação dos aluguéis exatamente pela arbitragem. O Sertão Alerta volta já. A nossa caminhada do trabalho continua. Estamos aqui hoje na comunidade de Vertentes, ao lado do nosso vice-prefeito Júnior Glória, do nosso grande deputado Chico Mendes, entregando uma importante ação a esse povo. A inauguração da praça que leva o nome de seu Zé Beato. Pavimentação, iluminação, obras que vão mudar e melhorar a vida das pessoas que habitam essa comunidade. A obra que a atual gestão realizou aqui na nossa comunidade trouxe uma infinidade de benfeitorias. A principal delas é o acesso. Quando a gente fazia um negócio aqui na comunidade e pedia para que alguém viesse aqui para ver, para fechar o negócio, a gente não tinha nem como dar uma referência de onde a gente morava. Hoje não. Hoje a entrada da nossa comunidade é pavimentada e tem lá dizendo que é Sítio Vertentes. Então a gente está referenciado geograficamente. Então facilita os nossos negócios. Agora, sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o orçamento democrático estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Com mais de 5 anos de fundação, o Masters Gold Colégio e Curso vem transformando o jeito de fazer educação na cidade de Cajazeiras e região. Hoje, sob a direção de Aparecida Formiga, a escola desponta como referência de qualidade da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, cursos técnicos profissionalizantes e ensino superior. No intuito TV Sertão, aqui você fica ligado e bem informado. TV Sertão no seu coração, sempre do seu lado. Notícias, publicidade, mais informação pra toda Cajazeiras e região.
TV e Portal Sertão. Jornalismo com credibilidade, informação, publicidade e muitas notícias. Acesse nosso portal www.portalsertão.com. Telefone WhatsApp 839-9199-4533. Na BR-230, no loteamento Ômega Par, Cajazeiras, Paraíba. TV Sertão, sempre com você. TV Sertão. Estamos de volta com o seu programa Sertão Alerta, o programa que você assiste todas as tardes, de quarta a sexta-feira, ao vivo, a partir das 16 horas. Ah, mas eu não posso assistir nesse horário, eu estou trabalhando, esse horário não dá. Não tem problema, você assiste a hora que quiser, porque ele fica gravado nas nossas plataformas digitais. Agradecer a você que está conosco agora, assistindo ao vivo, pelo Facebook da TV Sertão, também pelo canal do YouTube TV Sertão e pelo Portal Sertão. Muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho, pela companhia de todos os dias, de quarta a sexta-feira. Eu estou falando hoje aqui com Daniel Gontijo. Ele é CEO da empresa Arbitralis. E nós estamos falando exatamente sobre um assunto de suma importância, um assunto que é muito normal nas relações entre as pessoas, que é exatamente a relação entre locatário, inquilino, tá certo? E a empresa Arbitralis, ela é especialista exatamente em resolver esses conflitos. Daniel, eu queria exatamente agora entrar nessa parte dos aluguéis, tá certo? Eu queria que você falasse pra gente como esses casos são julgados na arbitragem quando se trata da questão dos aluguéis. Por favor. Certo, Fernando. Então, primeiro a gente precisa contextualizar o cenário dos processos no Brasil, né? Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, anualmente eles fazem um levantamento em todo o Brasil de todos os processos que estão em curso. Hoje a gente tem uma média de duração de processo de 7 anos no Brasil. Então, a média de um processo no Brasil, do protocolo até a sentença final, é de 7 anos, né? Na arbitragem, na nossa instituição, por exemplo, hoje, atualmente, a nossa média é 30 dias, né? Você sai de um cenário de uma média de 7 anos para 30 dias, né, para resolver um problema. Obviamente que na área de despejo, de contrato de locações, existe a liminar que pode ser deferida, que em média é em 8 a 10 meses, né, que é deferida essa liminar, que é uma decisão antecipada, para desocupar aquele imóvel. Então, em média, uma imobiliária que tem carteira de agregação ou um proprietário que aluga diretamente, teria que aguardar 8, 10 meses sem receber o aluguel para desocupar o imóvel dele. Na arbitragem, a gente consegue reduzir isso bastante, né? Hoje a nossa média é de 30 dias, e o fluxo de processo é muito parecido com o judiciário tradicional. Então, o cuidado necessário, primeiro, você precisa ter uma cláusula no contrato de locação autorizando que aquela instituição arbitral possa conduzir o processo. Então, sem isso, sem essa cláusula no contrato, que foi o que você falou no começo do programa, né, o cuidado na redação do contrato, sem essa cláusula no contrato, a instituição arbitral não pode prosseguir com o processo, né? Então, é importante ter isso antes de surgir o problema. Então, beleza, então, tranquilo. Vamos imaginar que um contrato tem a cláusula de arbitragem e deu um problema, tá com aluguel atrasado, ou que a gente vê bastante de desvio de finalidade do imóvel, né? A pessoa, o imóvel residencial, começa a fazer ele de boate, então transforma aquela casa que foi alugada em um comércio, né? Literalmente.
Imaginamos que existe a cláusula no contrato e começou a dar esse tipo de problema. O locador, que é o proprietário ou a imobiliária, né, quem for a pessoa que está alugando, ela vai acionar a instituição arbitral, que vai intimar o réu, o locatário, para responder pelo processo, né? E aí vai seguir o fluxo processual que a Câmara decide. Isso é muito bacana de você saber, Fernando, porque cada instituição arbitral ela pode regulamentar o processo de forma interna, né? Ela não está sujeita ao Código de Processo Civil Geral que a gente tem para a justiça inteira. Então, isso permite que algumas instituições como a nossa, a gente já tem mais de 5.000 arbitragens na área imobiliária, que ela seja conduzida de forma muito mais célere do que no judiciário tradicional. Então, de forma resumida, como que funciona? Primeiro, precisa ter um contrato com a cláusula arbitral. O problema surgir, obviamente, né? E aí a pessoa interessada em desocupar o imóvel aciona a instituição que é eleita na cláusula para iniciar o processo, e aí vai seguir o rito processual que é definido pela instituição. Como eu disse, no nosso exemplo aqui, o processo já está concluído pela sentença em 15 dias úteis, né? Então isso dá uma celeridade muito rápida para você resolver por arbitragem. Então a arbitragem, ela, nesse aspecto do contrato de locação, ela se encaixa de forma muito estratégica para você viabilizar vários negócios, né? Quantas vezes a gente fica desconfiado de fazer um contrato, porque se der problema, vai ter que ir para o judiciário tradicional, que demora, muitas vezes é caro demais, e aí acaba que o negócio não é fechado. Se você tem uma alternativa ao judiciário, que é muito mais acessível economicamente e muito mais rápido, você facilita muitos negócios, justamente porque se der problema, você sabe que vai ser resolvido rápido, né? Muito bem. Daniel Gontijo, CEO da Arbitralis. Ô Daniel, você falou algo agora aí, né, nessa tua fala, que eu queria que você, até para clarear mais para o nosso telenauta, nosso telespectador, né? Por exemplo, essa questão da arbitragem, há quanto tempo existe esse formato, tá certo, no nosso país? Porque você falou algo aí de suma importância, que é preciso que no contrato tenha uma cláusula que dá essa abertura para que seja feito um trabalho exatamente pelo pessoal da arbitragem, né? Mas nós temos muitos contratos no nosso país, eu acredito, muitos, que foram fechados sem essa cláusula, né? Então, há quanto tempo existe esse formato da arbitragem? E também essas pessoas que têm esses contratos e que não têm essa cláusula, certo? Eles realmente não têm nenhuma possibilidade de usar esse artifício para solucionar o problema, correto? Então, quem já tem um contrato assinado, que é a grande maioria, porque igual eu vou explicar o porquê que a arbitragem não é tão conhecida ainda no Brasil, mas quem já tem um contrato assinado, basta fazer um aditivo daquele contrato só sobre a questão do foro. O que é a arbitragem? É o foro, né? Normalmente a última cláusula do contrato está escrito assim: as partes elegem a comarca de Fortaleza como foro responsável por qualquer problema. Ao invés dessa cláusula estar desse jeito, ela vai estar assim: as partes elegem a arbitragem como instituição responsável para resolver qualquer conflito. É simples assim, né? Muito simples. Então, quem já tem contrato assinado, basta alterar, fazer um aditivo àquele contrato só sobre a cláusula de foro. Inclusive, quem já tem até processo na justiça, pode encerrar o processo na justiça e enviar para a arbitragem para ser resolvido por arbitragem. Precisa estar no contrato, não. Entendeu? Existe essa opção. E agora o porquê, né? Por que isso não é tão conhecido? Igual eu disse, a arbitragem ela é antes até do judiciário, se você for ver a história dela. No Brasil, desde o Código de 1916,
acredito que acho que todo mundo aqui está nascido, né? Que é um código bem antigo, mais de 100 anos até. Ela já existia na previsão do Código Civil de 1916. Porém, ela era muito restrita, porque não adiantava ser julgado na arbitragem, porque dependia de uma homologação na justiça. Então, acabava que não resolvia nada. Então, com a Lei 9.307, né, de 1996, foi dada essa liberdade para a arbitragem substituir por completo o judiciário. Só que o que aconteceu? No Brasil, a arbitragem foi extremamente elitizada. Então, as instituições arbitrais, as câmaras arbitrais, cobravam valores extremamente altos para que um processo fosse conduzido ali, porque realmente os profissionais envolvidos eram os maiores advogados do Brasil, né, profissionais que cobravam honorários muito altos. Então, só para você ter uma ideia, existe instituição no Brasil, para você iniciar um processo, a custa inicial é R$204 mil. Isso é para começar. Então, como que você democratiza isso? Né? Não tem como. Então, a nossa instituição tem justamente esse propósito, o de facilitar e o de democratizar o acesso à arbitragem. Então, hoje a gente é a instituição mais barata do Brasil, né? Então, hoje a nossa taxa é fixa, independente do valor do problema, em R$800, que é mais barato que muito processo no judiciário, né? E é totalmente virtual, digital, é online, então o processo é online. Então, hoje a gente vê um movimento de algumas instituições arbitrais, né, alguns empreendedores, igual eu, que resolveu querer ajudar a mudar o cenário do judiciário em viabilizar a arbitragem para contratos menores, né? Então, a gente tem visto esse movimento e é por isso que eu agradeci muito a oportunidade que você está dando para a gente, porque é importante as pessoas entenderem que elas têm uma alternativa, né? Que elas não são reféns do judiciário. Então, de forma bem resumida, era isso. Muito bem. Daniel Gontijo, CEO da empresa Arbitralis. Ô Daniel, ainda aproveitando a tua fala, você falou que esses contratos que já são feitos e não tem essa cláusula, basta que se coloque um aditivo, né? Muita gente está assistindo o programa e surge aquela pergunta, tá? Essa questão do aditivo no contrato é uma decisão única e exclusiva do locador ou é preciso que o locatário ele também tenha que autorizar que esse aditivo seja colocado no contrato? Sendo bem prático, eu sou dono do imóvel e o meu contrato não tem esse aditivo, né? Essa possibilidade de trabalhar com a arbitragem. Então eu posso ir lá no contrato e eu mesmo colocar esse aditivo, ou quem eu aluguei aquele imóvel também tem que concordar? E aí? Então, um dos princípios que regem a arbitragem é a voluntariedade, né? Então, realmente, as duas partes têm que estar de acordo em que, havendo problema, vai ter que submeter por arbitragem. Então, não é uma decisão unilateral do locador, ele precisa da aprovação do locatário. Eu tô fazendo essa pergunta a você porque, veja bem, no Brasil, a gente tem que entender que, infelizmente, nós estamos habituados àquele velho jeitinho, né? E um desses jeitinhos são as brechas jurídicas que nós temos, tá certo? Muitas vezes um processo, como você falou, que ele leva 7 anos para ser concluído, de repente esse processo, ele está prejudicando o locador, mas ele está beneficiando o locatário, né? Eu estou dizendo beneficiando aquele mau locatário, aquele cara, como você disse, que alugou um imóvel, que de repente não paga em dia, que mudou a finalidade do contrato, como você bem falou, alugou para uma residência, botou um comércio. Então, para um cara desse, assim, eu estou supondo isso, eu quero até que você fale também sobre isso. Para uma pessoa dessa, que não é uma pessoa, podemos dizer assim, que gosta de trabalhar correto,
Ele prefere uma justiça mais lenta, uma justiça morosa, né? Do que, de repente, ter o ideal que todo mundo quer, e eu concordo, o sonho de todo mundo é ter realmente essa velocidade na solução do problema. O que é que você me diz a respeito disso? Isso é bem complicado, Fernando, porque apesar da gente só ficar sabendo de coisas ruins, etc., eu ainda tenho uma fé de que existem mais pessoas boas do que ruins no mundo, né? Então, o Código Civil também, ele presume a boa-fé, ele não presume a má-fé, mas, realmente, infelizmente, no Brasil, não é culpa dos juízes, dos ministros, dos desembargadores, que a justiça está do jeito que está, né? E sim de um contexto todo que existe no judiciário, onde entra mais de 78 milhões de processos por ano. Imagina só, você num país desse tamanho, tem mais de 70 milhões de processos em curso, né, no judiciário, e você não consegue dar vazão ao mesmo número de processos que entram, né? Isso por uma questão humana mesmo, né? Então acaba que acumula, vai acumulando, e o judiciário se torna moroso de forma assim que viabiliza esse tipo de postura até de algumas empresas, né? Então a gente tem conhecimento de companhias aéreas que utilizam da morosidade do judiciário para abusar do consumidor, né? De fazer overbook, de cancelar a passagem de forma arbitrária, sem nenhum amparo para o consumidor, porque sabe que muitas vezes, a cada 100 consumidores, 2 vão procurar o judiciário, 98 vão falar assim, não, justiça demora demais, justiça é muito cara, e aí a companhia ganhar em cima disso, né, de forma abusiva. Isso a gente vê em todos os aspectos, não é só na área de locação. E a arbitragem, no contexto de locação, ela pode ser o divisor de águas entre você ter o seu imóvel travado por anos sem receber aluguel, ou você desocupar ele de forma rápida e eficiente, né? Muito bem esclarecido. Daniel Gontijo, quais os principais conflitos quando falamos em arbitragem? Então, igual eu disse, a arbitragem ela é possível em qualquer tipo de contrato. Porque basicamente, qualquer tipo de contrato vai envolver direito patrimonial disponível, né? Então, hoje, os maiores casos de bilhões, etc., são casos entre grandes companhias, né, de importação e exportação. Na nossa instituição, o nosso foco, igual eu disse, é o de democratizar o acesso, né? Então, é de facilitar para quem quiser ter uma alternativa ao judiciário recorrer à arbitragem. Então, no nosso caso, a gente hoje tem as maiores instituições do mercado imobiliário utilizando nossa instituição. Então, por exemplo, não sei se você fala da imobiliária Quinto Andar, né? Imobiliária digital. Ela utiliza o nosso serviço para desocupação dos imóveis dela. Desde a Quinta Andar até pequenas imobiliárias, né, utilizam o nosso serviço para justamente otimizar a operação deles na desocupação de imóvel. Então, no nosso foco hoje do mercado imobiliário é justamente a questão dos aluguéis vencidos, encargos, né, então taxas de condomínio, taxas extras do contrato de locação, que não são pagas pelo locatário, muitas vezes por condições que não eram do controle do locatário, né? Igual você disse aí no início, a perda de emprego, a pandemia que aconteceu, uma doença, etc. Mas, numa visão legal, né, a gente também tem que olhar o lado do locador, né? Porque muitas vezes aquela renda do aluguel é a única renda da família, né? E aí a gente não pode prejudicar alguém que está certo, porque uma pessoa que está descumprindo o contrato, não por culpa dela, né, igual eu disse, mas está descumprindo o contrato. Então, hoje, a grande maioria dos casos são de atrasos no aluguel. Muito bem. Ô Daniel,
Diante do que você está falando, assim, nós temos muitas imobiliárias no país. Você falou aí uma que tem um nome realmente muito grande, que é a Quinto Andar, tá certo? É uma das grandes imobiliárias aí do Brasil, tá certo? Mas eu acredito que essa questão de ter uma parceria com a sua empresa, com a Arbitralis, passa a ser uma coisa assim essencial para todas as imobiliárias, porque é a questão, como você mesmo falou, da praticidade, a questão de menos dor de cabeça, tanto para o locador como para o locatário, e de certa forma começar até uma cultura no nosso país, que você falou também com muita autoridade. Eu também penso assim. A gente sempre imagina que é necessário e que realmente a gente esteja certo, que tenha mais pessoas boas, com boas intenções, do que ruins. Mas também é importante que a gente implante essa cultura, né? A cultura de um contrato de locação, ele ter esse aditivo, dando essa abertura para a comissão de arbitragem. Mas mais importante ainda é que quem trabalha nesse nicho, nesse segmento, tenha essa parceria com a empresa como a sua, né? Que dá um respaldo tanto para o locador como para o locatário, correto? Exatamente, né? A nossa postura, ela tem que sempre ser imparcial, né? Não é porque uma grande imobiliária, que igual você disse, é a maior da América Latina hoje, né? Ela fez um convênio conosco que todos os casos ela vai ganhar, que se ela fazer alguma coisa errada, a gente vai passar o pano, né? Como diz o ditado aí. Lógico que não, a nossa postura sempre tem que ser imparcial e justa, né? Aplicar o direito ao caso concreto. Não pode ter fazimento de nenhuma espécie, que foi o primeiro bloco que a gente conversou, né? Então, o árbitro, é importante que a Arbitralis ou outra câmara, ela não julga o processo, tá? Ela só conduz e administra. Quem julga são os árbitros que são sorteados ou nomeados pelas partes, né? Mas, obviamente, que algumas instituições, como a nossa, fazem uma fiscalização sobre a imparcialidade, sobre a forma que está sendo conduzido o processo, se está tendo atraso ou não, etc. Então, assim, o nosso papel como instituição arbitral é administrar o processo e fiscalizar a atuação dos profissionais que estão atuando aqui dentro. Muito bem, Daniel Gontijo, CEO da Arbitralis. Estamos falando hoje sobre os conflitos que acontecem entre locador, locatário, né? Você que é inquilino, você que alugou o seu imóvel, aqueles conflitos que muitas vezes levam anos para ser resolvido, surge aí essa oportunidade, essa luz, né? De você, através da Arbitralis, você através de uma comissão de arbitragem, você chegar realmente à solução do teu problema, tá certo? Ô Daniel, deixa eu te perguntar agora aqui o seguinte, quem pode entrar com ação, né, desse caso na Arbitralis? Quem realmente pode entrar? Certo. Então, primeiramente, igual eu disse, precisa ter uma cláusula no contrato, elegendo a gente como instituição, ou ter um aditivo, um acordo, onde as partes submetem a nossa jurisdição a decisão daquele processo. E é importante eu falar isso porque algumas imobiliárias, elas não atuam só no Ceará, só na Paraíba, ou só em Minas Gerais, só em São Paulo, né? Quando a imobiliária tem uma atuação nacional ou até internacional, se você concentra isso numa instituição arbitral, você não precisa ir em cada tribunal de justiça de cada estado que tiver o problema, né? Você consegue concentrar todos os processos do Brasil inteiro ou até do mundo, porque hoje um dos tratados internacionais mais aderidos do mundo é o sobre a arbitragem. Então, uma decisão na nossa instituição hoje, ela tem validade em mais de 150 países do mundo,
né? Então, se o empresário estiver lá em Miami, lá em Dubai, lá na China, e tiver um problema lá e quiser submeter a nossa jurisdição, a nossa decisão tem validade nesses países, né? Então, quem pode entrar? Qualquer pessoa envolvida em um contrato que tenha cláusula arbitral ou que tenha esse aditivo que nós tratamos. Não é só o locador, pode ser o locatário que está com problema com o locador, né? Então, igual eu disse, a instituição arbitral ela serve para substituir o judiciário, mas defender o interesse de quem está certo, né? Então, se o locatário está certo, está sendo prejudicado, vamos supor, por uma reforma que o locador não quer fazer para o imóvel continuar habitável, né? Que isso, pela Lei 9.245, que é a Lei de Locações, é uma obrigação do locador, né? Manter o imóvel habitável, né? O locatário pode acionar a arbitragem para que o locador seja obrigado ou punido por esse descumprimento do contrato. Muito bem. Você citou há pouco na sua fala a questão do tempo. Seria importante a gente frisar novamente isso, né? Você chegou a falar aí que existem casos na justiça comum de problemas entre locador e locatário que chegam a beirar aí 7 anos, né? Que muitas vezes o próprio locador fica sem receber porque aquele processo está tramitando na justiça comum. Num caso como esse de vocês, para você enfatizar de novo, o tempo aí seria em torno de mais ou menos quanto tempo para resolver uma pendência? Certo. Essa média, é um dado do CNJ, é de todos os processos no Brasil, não só da área imobiliária de despejo, né? Então, assim, o que a gente tem sobre a área de despejo é que uma liminar costuma demorar de 8 a 10 meses. Só que para você obter a liminar, a lei exige uma caução, né? Então, acaba que prejudica o locador ter que depositar na justiça para recuperar o imóvel dele, que está sem receber, etc. Então, hoje, a nossa média de duração de processo até a sentença de desocupação é de 30 dias, né? Então, cada tribunal tem um prazo, né? Aqui em Minas costuma ser 8 a 10 meses para obter a liminar, não o julgamento final, né? Mas na Paraíba vai ser um prazo, no Ceará vai ser outro prazo, no Rio Grande do Sul vai ser outro prazo, no Amazonas vai ser outro prazo. Então, assim, a gente tem a média que o CNJ divulga, né? Que, inclusive, quem quiser acessar, basta botar aí no navegador Justiça em Números, que você vai ver esse levantamento do CNJ que a gente trouxe aqui. Ô Daniel, deixa eu te fazer mais uma pergunta, certo? Você já enfatizou toda essa legalidade, mas eu te pergunto, uma decisão da comissão de arbitragem, seja ela favorável ao locador ou ao locatário, não importa, né? Mas aquela pessoa que foi desfavorável, né? Cabe recurso nessa decisão? Certo, Fernando. Então, igual eu disse mais cedo, cada instituição arbitral ela pode criar o seu regulamento, o seu código de processo interno, né? Aqui na nossa instituição, nós temos a possibilidade de recurso para mais 3 árbitros. Então, basicamente, na nossa instituição, né, a sentença é proferida por uma pessoa. Se alguma das partes discorda, ela pode recorrer, pedir algum esclarecimento para essa pessoa sobre a decisão. E se ainda ficar insatisfeita, ela pode recorrer, onde mais 3 profissionais vão ser sorteados para revisar essa decisão. Importante falar, não cabe recurso para o judiciário. Isso é tudo de forma interna na Câmara Arbitral. Tem outras câmaras que não têm esse tipo de recurso, né? E sobre a validade da sentença, a sentença arbitral ela pode ser questionada no judiciário, mas nas mesmas hipóteses que uma sentença judicial é questionável. Então, por exemplo, se a pessoa que julgou ela foi corrupta, ela foi parcial, né, ou praticou algum ato
que aquela sentença é nula, a mesma coisa se aplicaria a um juiz que foi corrupto, que favoreceu alguma das partes. Então, a lei, ela dá esse direito de que você pode levar ao judiciário a discussão se aquela sentença é válida ou não, só nesses casos que também caberia se o juiz do judiciário. Muito bem, estou falando aqui com o Daniel Gontijo, CEO da empresa Arbitralis. Daniel Gontijo, que é especialista exatamente nos conflitos que acontece bastante entre locador, locatário, né? Você que locou o seu imóvel, aquele inquilino, tá certo, que está morando no imóvel, mas também tem alguma dificuldade com o proprietário do imóvel. Então, esses conflitos que são tão peculiares no dia a dia de hoje, a gente encontra uma empresa chamada Arbitralis, que é especialista em resolver exatamente esse assunto. Daniel, eu vou chamar mais um bloco de intervalo, mas eu vou deixar aqui uma pergunta para você responder depois do intervalo. Mas uma pergunta que vai atingir muita gente, tá? A gente está vivendo um momento, lamentavelmente, tivemos a Covid-19 e muita gente teve muito problema exatamente com essa questão. Locadores tiveram problemas com seus locatários e vice-versa na questão da Covid. Alguns ainda vêm se arrastando, né? A dificuldade financeira é tamanha e muita gente está endividado, a verdade é essa, endividado com essa questão de pagamento de aluguéis. Então eu queria que na volta do intervalo você falasse exatamente com essas pessoas, que conselhos você pode dar para essa pessoa que está com esses problemas e principalmente a prevenção, né? As pessoas que estão alugando agora seus imóveis e qual seria o antídoto, como eles devem fazer para evitar problemas futuros. Então, você que está assistindo o programa, fique ligado, fique conosco, informações importantes, privilegiadas, de uma pessoa que tem a expertise realmente, que é o CEO da empresa Arbitralis, Daniel Gontijo. Sertão Alerta volta já. A nossa caminhada do trabalho continua. Estamos aqui hoje na comunidade de Vertentes, ao lado do nosso vice-prefeito Júnior Glória, do nosso grande deputado Chico Mendes, entregando uma importante ação a esse povo. A inauguração da praça que leva o nome de seu Zé Beato. Pavimentação, iluminação, obras que vão mudar e melhorar a vida das pessoas que habitam essa comunidade. A obra que a atual gestão realizou aqui na nossa comunidade trouxe uma infinidade de benfeitorias. A principal delas é o acesso. Quando a gente fazia um negócio aqui na comunidade e pedia para que alguém viesse aqui para ver, para fechar o negócio, a gente não tinha nem como dar uma referência de onde a gente morava. Hoje não. Hoje a entrada da nossa comunidade é pavimentada e tem lá dizendo que é Sítio Vertentes. Então a gente está referenciado geograficamente. Então facilita os nossos negócios. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o orçamento democrático estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Com mais de 5 anos de fundação, o Masters Gold Colégio e Curso vem transformando o jeito de fazer educação na cidade de Cajazeiras e região. Hoje
Hoje, sob a direção de Aparecida Formiga, a escola desponta como referência de qualidade da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, cursos técnicos profissionalizantes e ensino superior. No intuito TV Sertão. Aqui você fica ligado e bem informado. TV Sertão no seu coração, sempre do seu lado. Notícias, publicidade, mais informação. Pra toda Cajazeiras e região. TV e Portal Sertão. Jornalismo com credibilidade, informação, publicidade e muitas notícias. Acesse nosso portal www.portalsertão.com. Telefone WhatsApp 839-9199-4533. Na BR-230, no loteamento Ômega Par, Cajazeiras, Paraíba. TV Sertão, sempre com você. TV Sertão. Estamos de volta com o programa Sertão Alerta, o seu programa de todas as tardes, de quarta a sexta-feira, a partir das 16 horas. E hoje eu estou falando aqui com o CEO da empresa Arbitralis, Daniel Gontijo. E eu deixei uma pergunta aí para o Daniel, deixei uma pergunta antes do intervalo, exatamente para que ele responda, para que ele dê a sua opinião com relação a muitas pessoas que estão inadimplentes, endividadas com essa questão do aluguel, tá certo? E claro, ele com toda a sua experiência, ele passar para você que está com esse problema, qual o caminho para você resolver, e também, acima de tudo, para você que acabou de assinar um contrato, né? Você que seja locador ou locatário, como você deve se prevenir de problemas no futuro. E aí, Daniel, à vontade, meu querido. Fernando, essa pergunta é um pouco difícil de responder, porque realmente, questões imprevisíveis, a gente tem alguns mecanismos que podem ser adotados, mas realmente, por ser imprevisível, pela natureza, igual quem ia imaginar que o mundo ia sofrer essa pandemia horrível que veio, né? Então, assim, situações imprevisíveis, a gente tem alguns poucos mecanismos, mas realmente, quando acontece, o jeito é buscar um acordo ou alguma situação de consenso, né? De empatia entre o locador e o locatário, né? Inclusive, é importante falar que na época da minha foi emitido um decreto que suspendeu os despejos durante certo período, durante o decreto de calamidade, né? Então, assim, o governo teve que tomar essa medida, né, de evitar os despejos nessa época, mas realmente numa situação individual, né, não coletivo igual é uma pandemia, então vamos supor, a perda de um emprego ou alguma coisa assim, vai depender muito da empatia do locador e do lado do locador como prevenir, né? A lei de locações, que é a lei 8.245, ela traz algumas hipóteses de garantia que podem existir no contrato para caso uma situação dessa surja. Então, por exemplo, a caução, que é um depósito que o locatário faz de alguns meses adiantado do aluguel, que caso ele não pague, vai ser utilizado para quitar a dívida dele, né? O seguro fiança locatícia, que algumas seguradoras têm esse produto, que pode substituir o fiador. Na minha opinião, é um instituto muito ruim no aspecto pessoal, né? Por quê? Porque o fiador responde mais que o devedor principal, né? É um dos únicos institutos que um terceiro, entre aspas, responde mais do que
quem é o contratante, né? Porque o fiador, ele responde com o bem de família dele, né? Enquanto o locatário, pessoa que tem, quem está descumprindo o contrato, não tem essa penalidade, né? Então, assim, a lei de locações, ela traz algumas garantias que o locador pode utilizar para prevenir o problema que possa surgir. Mas isso é por um período determinado, né? Então, vamos supor, uma caução de 3 meses. Se o locatário ficar 4 meses sem pagar, prejuízo para o locador, né? Então, assim, como o assunto aqui é a arbitragem ela pode vir aliada a essas garantias para que o locador não tenha um prejuízo muito grande. Muito bem, Daniel Gontijo respondendo aqui aos questionamentos com relação a essa, digamos assim, essa vida, né, que é formalizada por um contrato entre um locador e um locatário e que muitas vezes gera, sim, alguns conflitos jurídicos e que é importante que você esteja bem informado e por isso que o Sertão Alerta de hoje está focando nesse assunto. Ô Daniel, eu queria que você falasse para a gente também o seguinte, qual o prazo assim, pode-se dizer o prazo juridicamente falando, né, legal, tá certo? Existe isso, até eu lhe pergunto se existe, que uma pessoa pode ficar sem pagar o aluguel. E existe esse termo legal de uma pessoa ficar um determinado tempo sem pagar esse aluguel? Certo. O que você está querendo dizer é sobre a prescrição, né? O que é a prescrição? Para que existe a prescrição? Para dar segurança jurídica para as pessoas, né? A prescrição ocorre até na área criminal, né? Alguém pratica um crime, a gente vê várias vezes aí uma pessoa que muitas vezes confessa, né, sobre o crime e não vai responder aquele crime porque passou determinado tempo e então o crime está prescrito, né? A dívida de aluguel, pelo Código Civil, ela prescreve em 3 anos, né? Então, um aluguel vencido agora em julho, venceu agora em julho, ele vai ter até julho de 2026 para ser cobrado efetivamente pelo locador, né? Mas existe, não quer dizer que a dívida some, que desaparece, que etc. Ela só não pode ser cobrada ativamente pelo locador, pela imobiliária, né? Mas aquela dívida ainda existe, só está prescrita, né? E aí tem alguns entendimentos no STJ, por exemplo, que essa dívida ela pode ser utilizada para compensar uma dívida que exista com a outra parte, né? Então vamos supor, uma dívida que surgiu agora, né, em julho, prescreveu, ela pode ser compensada com uma dívida que eventualmente surgir do locatário com o locador, né? Então, assim, com o locador pelo locatário, né? O contrário. Então, assim, atualmente a lei coloca em 3 anos o prazo para você cobrar esse aluguel. Muito bem, Daniel Gontijo conosco. Ô Daniel, agora já que estamos falando muito assim de contrato, locador, locatário, qual seria o formato de um contrato? Qual seria aquele contrato que pode-se dizer assim que ele é bom para ambas as partes, na sua opinião? Então, Fernanda, tem muitos detalhes, né, que precisam ter num contrato bom, assim, que proteja tudo, mas tentando ser de forma bem resumida, assim, para você, eleger um bom índice de correção do aluguel, para não nem ficar tão pesado para o locatário e nem tão defasado do locador, né? Então aquele aluguel vai sendo reajustado por um índice justo, né? Então a primeira coisa é isso. Então você estabelece o valor do aluguel e vincula ele a um índice que seja justo para ambas as partes. A segunda questão, a questão da comunicação entre as pessoas. É muito importante você regulamentar isso para não ficar dependendo de notificação por cartório, etc., porque muitas vezes demora e é caro. E algumas questões internas, como garantir, se for o caso, análise
do próprio locatário, né, da pessoa física dele. E mais importante, que é o que a gente está aqui, é que caso surja um problema, como que vai ser resolvido, né? E hoje a gente tem uma alternativa acessível e rápida e eficiente, que é a arbitragem, né? Então, você ter previsto no seu contrato que surgindo um problema, ele vai ser resolvido de uma forma muito mais eficiente, é uma outra vida, né? Uma outra tranquilidade para ambas as partes. Muito bem, Daniel Gontijo dando dicas aqui assim excelentes para você que é locador, você que é locatário, presta atenção nesse programa. Esse programa vai ficar gravado nas nossas plataformas digitais, tá certo? E você pode compartilhar à vontade. Então aproveita bastante, manda esse programa para aquelas pessoas, seus parentes, seus familiares que estão com algum problema aí com relação à questão, seja ele locador ou locatário, manda, porque existe uma empresa, que é a empresa Arbitralis, que é especialista nesse assunto. Eu quero até aproveitar aqui e divulgar para vocês, atenção, hein? Atenção, você que está assistindo o programa, você que vai assistir depois. Olha, eu vou passar aqui para vocês o site, atenção, o site da empresa Arbitralis. Então anota aí, olha, o site é www.arbitralis.com.br. Então você vai lá, visita o site, lá você vai poder ver todo o trabalho que eles fazem, tá certo? E o acesso que você vai ter. Logo depois, daqui a pouquinho, o Daniel Gontijo vai passar também telefones de contatos, tá? Como é que você pode fazer, Instagram, plataformas digitais, para você conhecer mais da empresa Arbitralis, ok? Muito bem. Deixa eu perguntar aqui, ô Daniel, por ser um processo digital, tá certo? Por ser digital, ele tramita mais rápido? Há essa facilidade ou é a mesma coisa? Então, a questão de ser digital, ela facilita o acesso e a consulta ao processo, né? Então, você de qualquer lugar do mundo, se você for um advogado de uma imobiliária ou um proprietário de imóvel, etc., e precisar acionar a Câmara, né? Ou o tribunal também hoje, com o PJE, quase 100% dos novos processos são digitais, né? Então, a questão do digital, ela é mais no que tange a acessibilidade do que a celeridade. Obviamente que alguns trâmites físicos costumam atrasar mais ainda o processo, né? Quando eu advogava mais ativamente, ainda era processo físico, e realmente a gente tinha casos de perda do processo, né? Sumiu o papel. Então, assim, por ser digital, a acessibilidade é o principal destaque que a gente dá. E a questão da celeridade depende do trâmite dentro de cada instituição, de como ele é redigido, né? Então, igual eu disse, cada instituição tem essa liberdade de redigir o seu código. No nosso código hoje, o que eu posso falar, né? A gente tem uma média de 15 dias úteis para o processo já ter uma sentença, né? Então, isso dá em torno de 30 dias corridos. Então, por ser digital, facilita muito até o trabalho das pessoas que são nomeadas árbitras e árbitros. É muito interessante o que você está falando, né? Porque 15 dias úteis para ter uma sentença, ou seja, 30 dias corridos, 15 dias úteis, realmente é uma agilidade tamanha, né? Diante de tantos processos que a gente vê aí, capengando meses, até anos, e realmente não tem uma solução. Agora eu te pergunto, Daniel, essa pessoa, digamos, o locatário que foi condenado, tá certo? Que foi executado ali nesse processo, ele tem assim
quanto tempo para sair do imóvel? É importante você colocar isso. Aquele locatário que perdeu na comissão de arbitragem, qual seria o tempo assim para ele desocupar aquele imóvel? Certo. Normalmente na sentença é definido esse prazo, né, que pode ser até normalmente 15 dias úteis para ele desocupar o imóvel, né? Só que é importante mencionar, Fernando, que a arbitragem em si, ela não tem o poder de mandar um oficial de justiça ir com a polícia lá desocupar coercitivamente a pessoa que está ocupando o imóvel de forma indevida, né? O locatário que já tem uma ordem de despejo contra ele. Então, o que acontece? A arbitragem, ela substituía a parte de discussão do mérito, que a gente fala, de discussão do processo. Então, a fase que a gente chama de fase de conhecimento, ela substitui 100% disso. E a parte de execução, a gente depende da cooperação com o judiciário. E até 2015, a gente era muito refém do judiciário com relação a isso, porque a pessoa, o locador que ganhou o processo, ele teria que ajuizar um cumprimento de sentença arbitral. E aí, em 2015, foi criada uma inovação na lei de arbitragem que chama carta arbitral. O que é essa carta arbitral? Ela é igual uma carta precatória, que eu vou explicar o que é, né? Mas para quem já sabe o que é uma carta precatória, ela é igual uma carta precatória, só que entre o árbitro e um juiz, que é o competente para mandar um oficial de justiça ir lá desocupar de forma coercitiva com a polícia. Então essa carta, de forma bem resumida, é assim: o nosso árbitro aqui de Belo Horizonte, ele manda uma carta para o juiz lá de Fortaleza, por exemplo, para o juiz de Fortaleza mandar o oficial de justiça de Fortaleza ir lá desocupar de forma coercitiva o imóvel que está sendo despejado, né? Então hoje a arbitragem, ela pula toda a fase de discussão de processo, de matéria, etc., e já manda direto para executar, para desocupar, para bloquear conta bancária, para penhorar bens, etc. Então a arbitragem, ela pula toda essa discussão do processo e já parte para vamos ver, digamos assim, né? Muito bem, aí está Daniel Gontijo, CEO da empresa Arbitralis, passando aí todas as dicas para você, telenauta, você, telespectador, seja você o locador ou o locatário, tá certo? Seja você a pessoa que alugou, tá certo, o seu imóvel, ou aquela pessoa que realmente está lá, né, dentro do seu imóvel, com aquela obrigação de pagar mensalmente o teu aluguel, tá certo? O locatário, né? Então, dicas importantíssimas aqui para vocês, né? Ô Daniel Gontijo, os proprietários, tá certo? No caso, os locadores, né? Até onde vai o direito deles sem afetar o locatário, o inquilino? Então, Fernando, a lei, ela dá as diretrizes que você pode ou não exigir de um locatário, né? Então, por exemplo, a lei, o contrato também, igual a gente falou mais cedo, né? Dependendo da forma que ele é redigido, ele pode vir a complementar ainda mais o que a lei já prevê, né? Então, o locador, ele está restrito a exigir do locatário o que já está combinado em contrato e o que a lei autoriza ele a cobrar do locatário, né? Então, igual a gente mencionou, casos de desvio de finalidade, né? É muito importante você definir isso no seu contrato. Se você não define e ficar aberto assim, em tese o locatário pode utilizar ele da forma que convier aí, né? Então, o contrato, ele precisa estar bem definido quais são os limites de até onde o locatário pode ir, até onde o locador pode ir. Então, isso vai estar definido em cada contrato. Muito bem, Daniel Gontijo, CEO da empresa Arbitralis. Daniel, infelizmente nosso horário já está chegando ao fim,
São 17 horas e 29 minutos, estamos ao vivo. Eu gostaria agora de conceder o espaço a você para as suas considerações finais, seus agradecimentos. Também é importante que você passe agora o contato da empresa Arbitralis, tá certo? Para quem quer aí, quem está assistindo o programa agora, ou quem vai assistir depois, né? Saber o caminho para chegar até vocês. Então, o número do telefone. E mais uma vez eu quero agradecer aqui ao Rafael, né, que intermediou esse nosso encontro hoje, nessa tarde aqui de quinta-feira, e dizer a você que o nosso programa está à sua disposição. Sempre que você tiver novidades aí, fica à vontade aí, entre em contato conosco, que a gente vai ceder o espaço aqui para você divulgar e trazer novidades para todo o Brasil, hein? Visto que o programa é na rede social, na internet, e o alcance é ilimitado, né? Estamos aí no Brasil, no mundo inteiro, afinal de contas, a rede social, a internet, não tem limites, não tem fronteiras. Suas considerações finais, por favor. Então, primeiramente, né, obrigado à TV Sertão por receber a gente, né? Obrigado, Fernando, pela receptividade, pela forma de conduzir aí, bem educado. Agradecer também ao Rafael, igual você está falando, por ter criado essa ponte, e a todo mundo que, né, dedicou aí um tempo valioso para ouvir a gente falar, para entender sobre esse assunto, ver que não está refém das coisas. A gente espera que muitos negócios aconteçam, né, que muitas pessoas tenham mais acesso à justiça, né? E sobre a questão dos contatos, nosso WhatsApp é o DDD 31 99 77 00 917. O Instagram é @arbitralis. O site é www.arbitralis.com.br. E a gente fica muito feliz de poder falar sobre isso, né? De mostrar para as pessoas que existe uma alternativa acessível e eficiente para resolver problemas. E aí a gente está à disposição para qualquer dúvida, né? Qualquer sugestão também de forma de atendimento, etc. E é importante, na hora de inserir a arbitragem, tomar alguns cuidados que a gente pode explicar individualmente, né, para não delongar aqui. Muito bem, Daniel Gontijo, CEO da empresa Arbitralis. Muito obrigado, Daniel, e um grande abraço aí a todos os mineiros, né? Minas Gerais, essa cidade aí histórica, tá certo? E que tem aquele queijo maravilhoso, né? Quando você vier aqui o cafezinho, na Paraíba... ó o cafezinho. Olha o cafezinho também, muito bem. Imagina esse cafezinho com o queijo, né? Então, quando você vier aqui a Paraíba, nos faça uma visita, tá certo? E venha conhecer também aqui a nossa Paraíba, o nosso Nordeste, que é fantástico. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço, viu? Com Deus, gente. Até mais. Muito bem, é o Sertão Alerta, sempre com você, trazendo aquele conteúdo diferenciado, aquele conteúdo especial que só a gente tem, né? Agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia, pelo carinho. Esse programa, ele está nas nossas plataformas digitais. Você encontra lá no Facebook da TV Sertão, você encontra também no canal do YouTube da TV Sertão, e lá você pode assistir, compartilhar à vontade, tá bom? Nosso encontro agora é amanhã, às 16 horas, afinal de contas, amanhã é sexta-feira, começa o final de semana, mas para quem gosta de futebol, né? Hoje tem Libertadores da América, hoje tem Flamengo e Olímpia. Então, o programa da noite já está formado, né? Muito obrigado a todos pela audiência. Até amanhã. Tchau, Brasil!